Amém? Quero convidar você a abrir em João. João capítulo 17. Amém? Acho que vou desligar esse aqui. João 17, verso 1 em diante. João 17, verso 1. João 17, amém? Todos encontraram? Essa é uma passagem bastante conhecida, uma oração do nosso Senhor Jesus. Diz assim a palavra: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles são teus, Senhor. Tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Aleluia. Até aqui. Eu estava durante essa semana no meu trabalho, e naqueles momentos de intervalo, né, que nós temos, eu peguei o meu Keitai e fui ler, né, a Bíblia, e comecei a ler. E sabe quando você vai batendo assim aleatoriamente, né? Aí bati João, aí bati 17, né? E aí comecei a ler, e eu dei uma lida rápida nesse capítulo, né? E depois eu fui meditar nessa palavra, né? E aqui nós podemos ver que Jesus, ele está dizendo, Jesus, ele diz: devolve-me a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, antes da fundação do mundo. Sabe que nessa terra nada encheu os olhos de Jesus. O que, irmão, que você está falando? Nada encheu os olhos de Jesus a não ser vidas. A única coisa que encheu os olhos de Jesus, por aquilo que ele trabalhou, foi vidas. Pela missão que ele veio fazer na terra, foi vidas. Jesus, ele não se impressionou com nada. Ele só se impressionou com vidas. E é uma coisa muito tremenda, porque muitas pessoas impressionaram Jesus. Interessante, né? Jesus, ele não se impressionou com nada. Muitas vezes, nós podemos ver talvez uma cena, e nós ficamos impressionados. É verdade ou não é? Nós ficamos pasmos. Mas nesse mundo, Jesus não se impressionou com nada, a não ser com vidas. Mas teve muitas pessoas que chegaram a impressionar Jesus. Como? Teve pessoas que Jesus estava caminhando, Jesus estava andando, falando, e de repente ele: uau! Que fé é essa? Grande é a tua fé. As pessoas conseguiam parar Jesus, elas impressionavam a Jesus. Grande é a tua fé. Jesus disse: Pai, eu te glorifiquei. Pai, eu te glorifiquei na terra, fazendo o quê? Concluindo aquilo
que ele veio fazer. Porque esse contexto aqui é um contexto pouco antes de Jesus ir para a cruz, completar a sua missão. Jesus está dizendo: Pai, eu te glorifiquei na terra, fazendo o quê? Concluindo, terminando a missão. Diga conclusão. Conclusão, diga com força, conclusão. Quando é que eu glorifico a Deus? Quando eu começo bem ou quando eu termino bem? Quando eu termino bem. Quando eu termino bem. Nós não podemos ter uma mente só de iniciação, de começar. Nós precisamos ter uma mente de conclusão, de terminar algo, de realizar algo. Nós precisamos concluir o que nós começamos. Há uma estatística de que 87% das pessoas, elas não terminam algo que elas começaram. Não terminam algo que elas começaram. Quer ver só? Essa estatística é verdade. Quem aqui já começou algo e nunca terminou? Aí, quase 100%. Verdade. É verdade. Mas Jesus não. Jesus, ele veio nessa terra para cumprir a sua missão. Ele disse: Pai, eu te glorifiquei na terra, porque eu estou terminando algo. Devolve-me a glória que era minha antes da fundação do mundo. A glória que eu tinha contigo, Pai, antes da fundação do mundo. Antes que o mundo viesse a existir. Agora, quando nós começamos algo, é uma coisa interessante. Porque quando nós queremos fazer algo, quando nós começamos, por exemplo, fazer um curso, nós temos uma empolgação, nós temos uma motivação. É verdade ou não é? Nós estamos empolgados, nós queremos fazer. No começo nós temos esse combustível, que se chama empolgação, que se chama motivação. Mas para continuar, muitas vezes, nós não temos mais a empolgação, nós não temos mais a motivação. E é onde nós paramos, é onde nós não terminamos aquilo que nós começamos. Para quem é casado aqui, ter uma aliança, e às vezes na aliança falta o recurso, talvez na aliança falta o afeto, talvez o amor, ele vai por vezes se esfriando na aliança. E a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, o que vai acontecer? Vai se esfriar. O amor de quase todos vai se esfriar. Irmão, é muita gente, quase todos. É muita gente. Muita gente, Thaís. Quase todos é muita gente. O amor de quase todos se esfriará. Então há um esfriamento. Os relacionamentos, eles se balançam. Mas tem uma coisa que não se pode quebrar na aliança. Não se pode quebrar jamais na aliança. Que se chama perseverança. Perseverança. Ela tem que perdurar acima de tudo isso. Ela tem que perdurar. Quando você tem uma aliança com Deus, querido, não é qualquer coisa que pode te tirar dessa aliança. Quando nós temos uma aliança com Deus, não é nada nesse mundo que possa nos tirar dessa aliança. Não existe nada nesse mundo. Isso é como um casamento. Deus diz: assim como o marido ama a sua esposa, é assim que Cristo ama o quê? A sua igreja. Ama a mim, ama você. Por isso que o diabo, ele tem trabalhado para acabar com as famílias. Tem trabalhado para acabar com as famílias. Para quê? Para que a gente perca o modelo. Para que a gente perca a referência de como Jesus ama a sua igreja e de como a igreja deve amar a Jesus. Por aliança. Diga aliança. Aliança. Procura umas 10 pessoas bonitas aí do seu lado. Se não tiver, olha para mim mesmo. Aliança. Diga, aliança tem que continuar. Aliança tem que continuar. Diga, melhor que começar é terminar. Melhor que começar é terminar. Um dia um jovem rico passou por Jesus e disse: bom mestre, bom mestre. Jesus disse: por que me chama de bom? Jesus diz: bom é só um. Só um. Meu Pai que está no céu. Só Ele é bom. O meu Pai que está no céu. Porque Ele não se deixou chamar de bom. Porque Jesus, Ele não se deixou chamar de bom.
Porque ele ainda não havia chegado até a cruz. Ele ainda não tinha terminado aquilo que ele veio para fazer. Jesus ainda não havia terminado. Ele disse: bom é só um, meu Pai que está nos céus. Por quê? Por que ele disse isso? Porque o Pai havia começado e havia terminado. Havia criado todas as coisas, havia feito todas as coisas. Por isso Jesus disse: bom é só o Pai. Só Ele pode ser chamado de bom, porque Ele começou, Ele terminou. Mas Jesus disse para aquele jovem: é só o Pai que é bom. É só o Pai que é bom. Bom é aquele que termina bem. Bom é aquele que vai terminar bem. Não é aquele que vai começar bem. Amém? Aquele que vai terminar bem. Então não desista de ninguém, igreja. Não desista de ninguém. Porque ainda não terminou nada. Não acabou nada. Ninguém é bom e nem ruim até que termine. Não desista de ninguém, amém? Eu já vi muita coisa boa ficar ruim, mas também vi muita coisa ruim ficar boa. Você também já viu, amém? Nós já vimos. Mas não sou eu, e não é você que pode medir quem é bom ou quem é ruim. Não somos nós que temos esse poder de medir quem é bom ou quem é ruim. Não cabe a nós. Ah, irmão, mas não é fácil. Ele é muito cabeça dura. Meu marido, ele é... Mas olha o que Deus fez com você. Olha o que Deus fez comigo. Acreditou tanto em mim e você, que nós estamos assentados aqui hoje. Glória a Deus, amém? Se o amor de Deus, ele não desistiu. Se o amor de Deus, ele não desistiu. E se o amor de Deus está na minha e na sua vida, eu também não posso desistir. Aleluia. Eu e você, nós não podemos desistir. Se o amor de Deus está em nós. Jesus dizendo: Pai, eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que tu me deste para fazer. Você glorifica a Deus quando você termina bem, quando você conclui bem. O jovem diz para Jesus: bom mestre, bom mestre. Ele diz: por que me chama de bom? Por que me chama de bom? Bom só é meu Pai que está no céu. Porque ele falou que bom era só o Pai? Porque o Pai tinha terminado a obra que ele havia começado. O Pai criou, o Filho morreu por ela. E o Espírito Santo está terminando, revelando o coração do Pai e do Filho a nós. A mim e a você. Quando é que Deus, quando nós abrimos a palavra lá em Gênesis capítulo 1, quando é que Deus, ele dizia, e viu Deus que era bom? Em que momento que Deus dizia, e viu Deus que era bom? Foi no começo ou foi no final? Final do quê? Do dia. No final do dia. Primeiro ele fazia, ele parava, ele contemplava, e dizia: viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. Mas quando ele fez o homem, quando ele fez a mim e a você, no 6º dia, ele dá uma empolgada, ele levanta o nível, ele diz: viu Deus que era o quê? Muito bom. Quando ele criou o homem, ele diz: viu Deus que era muito bom. Muito bom. Por que será que ele aumentou um pouquinho? Muito bom. Por que será? Porque o homem, porque o homem, ele tem a essência de Deus. Ele tem a essência de Deus. Quando Deus criou uma planta, né? Ele não disse para a planta: nasce. Ele não disse para a planta: nasce. Mas ele disse: terra, produz o quê? Plantas. Terra, produza árvores. Está lá em Gênesis. Produza plantas. Terra, produza árvores. Produza frutos. Deus foi terceirizando. Deus foi terceirizando. Ele disse: água produz o quê? Peixes. Répteis. Por isso que quando você tira um peixe da água, o que acontece? Morre. Ele morre. Porque ele se desliga da fonte.
ele se desliga da fonte. Quando você tira uma árvore do solo, o que acontece? Ela morre. Porque ela desliga da fonte, da sua criação. Ela se desliga. Deus disse: haja. E Ageu não. Disse Deus: haja e ouve. Ageu é o profeta. Ouve. Enquanto Deus não havia dito. Aleluia. Nada foi criado. Nada aconteceu. Por isso, quando nós vamos ter um particular com Deus, quando nós vamos orar, nós precisamos deixar Deus falar conosco. Nós precisamos ouvir a Deus. Não é somente a gente despejar. Não, nós temos que parar e ouvir a Deus. Porque muitas vezes nós queremos dar conselho para Deus, como se Ele não soubesse o que a gente precisa. Como se Ele não soubesse, Cacau, o que você precisa. Nós passamos o dia inteiro dizendo: Deus, desce aqui, me ajuda. Deus, vem em meu favor. Ele diz: filho, sobe aqui um pouquinho. Vem ver aqui o que eu estou vendo. Vem ver o que eu estou vendo. Porque na visão de Deus, Ele tem esperança nas pessoas. Na visão de Deus, Ele tem esperança nas pessoas. Na visão de Deus, Ele não desiste. Ele não desiste. Na visão de Deus, quando nós olhamos para a igreja, você entende que eu falo de igreja. Quando nós olhamos para a igreja, você diz: não tem mais jeito. Não existe mais jeito. Mas na visão de Deus, a igreja vai ser arrebatada. Aleluia. A igreja vai ser arrebatada. Na visão de Deus tem eternidade. Aleluias. Na visão de Deus tem eternidade. Irmão, nós precisamos deixar Deus criar condição dele em nós. É céu na terra. Quando Jesus orou o Pai Nosso, Ele disse: vem aqui o teu reino. Vem aqui o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Então tem uma vontade estabelecida na eternidade. Tem uma vontade estabelecida para mim e para você na eternidade. E essa vontade que eu preciso descobrir qual é. Nós precisamos descobrir qual é. Eu não posso ficar o dia inteiro tentando manipular a Deus, tentando mandar em Deus. Amém? Nós não podemos. Bom mestre, bom é só o Pai. Bom é só o Pai. Talvez você pode se perguntar, ou você ouviu muitas pessoas se perguntar: por que Jesus não se casou? Ele não veio para isso. Por que Jesus ele não abriu uma empresa? Ele não veio para isso. Por que Jesus ele não teve uma família? Ele não veio para isso. Ele não veio para isso. Por que Jesus não teve uma esposa? Ele não veio para isso. Ele não veio para isso. Ele veio para morrer na cruz por mim e por você. Ele veio para cumprir a missão. Ele veio para ser glorificado pelo Pai. Ele veio para cumprir isso. Na cruz ele disse o quê? Na cruz ele disse o quê? Está consumado. Está consumado. Pronto. Acabou. Está terminado. Está consumado. Como aquele jovem ele vai chamar Jesus de bom? Se Jesus ele ainda não havia terminado. Jesus diz: bom é só o Pai. Bom é só o Pai. Jesus estava dizendo: só o Pai. Foi o único que terminou. Foi o único que terminou. Deus ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Como também ele existe. Deus ele é. Deus ele é. Ele não foi criado para existir. Deus ele não foi criado para existir. Ele não foi criado por ninguém para existir. Mas por quê? Porque ele vive no estado do ser. Ou seja, ele é. Deus é. Ninguém criou ele. Ninguém formou ele. Foi dele que você saiu. E foi dele que nós saímos. Foi dele que nós saímos.
Essa é a sua origem. Essa é a nossa origem. Aleluias. Por isso que ele disse: terra produz a árvore. Terra produz a árvore. Água produz peixes. E cada vez que você desligar uma árvore da terra, do solo, cada vez que você desligar um peixe da água, ele vai morrer. Chega nessa época do verão, as crianças ficam doidas, né? Por pegar zarigani, pegar medacá, pegar mais o quê? Tudo, sapinho, tudo que existe naqueles riachinhos, né? Aqueles corguinhos. Larissa é todo dia. Chega em casa com uma coleção de medacá. Mas se ela tirar aquele peixe da água e não colocar numa outra água, o que vai acontecer? Vai morrer. Porque está tirando da fonte da criação. Está tirando da fonte da criação. Quando Deus ele fez eu e você, Ele não terceirizou. Ele não disse: terra produza o homem, água produza o homem. Não. Mas Ele disse: façamos homem a nossa imagem e semelhança, e domine sobre todas as coisas. Nós também temos uma origem. Você tem uma origem. Todos nós temos origem. E você e eu, nós não podemos andar longe dela. Você e eu, nós não podemos se desligar dela. Senão, o que vai acontecer? A gente vai morrer também. E qual é a nossa origem? O Pai. O Pai. Volta para a origem. Volta para a origem. A sua origem é santa, porque Ele é santo. A sua origem é santa, porque Ele é santo. Salmos 8 diz que Ele nos fez um pouco menor que os anjos. Ele nos fez um pouco menor que os anjos. De glória e honra Ele nos coroou. Ele nos deu domínio sobre todas as obras das suas mãos. E colocou debaixo dos nossos pés. Deus Ele soprou. Deus Ele soprou. Você é o único ser que Deus Ele soprou do seu espírito. Você é o único ser que tem parte de Deus. Digo: eu estou entendendo isso. Eu estou entendendo isso. Eu estou entendendo isso, Pai. Eu estou entendendo isso, Deus. Porque quando nós entendemos isso, você não vai mais para a igreja para fazer campanha, para ser abençoado, para pedir coisa para Deus. Porque quando você entende que você é e quem você é, acabou, queridos. Acabou. Sofrimento perde a força. Dor perde a força. Perseguição perde a força. Mentira perde a força. Se por um caminho vier o inimigo, por 7 caminhos ele fugirá. Ele fugirá. Porque agora você sabe. Agora você sabe quem você é em Deus. Aleluias. Você sabe quem você é em Deus. Quando você se posiciona, você sabe quem você é. Quando nós nos posicionamos, nós sabemos quem nós somos. Por isso que Davi, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus, ele quando chega naquele acampamento, ele tem um gigante gritando lá. Ele ouve: não tem um homem aí em Israel. Não tem homem aí no meio de Israel. Davi está lá. Davi, ele não foi guerrear. Ele não foi guerrear. Ele tinha apenas uma funda. Ele tinha talvez, nossas palavras, estilingue. Tinha um estilingue pendurado. Ele não tinha espada. Ele não tinha armadura. Desarmado, mas perigoso. Né? Acho que tem um filme que, né? Desarmado e perigoso. Não tem, pastor? Um filme? Acho que tem. Desarmado e perigoso. Davi chegou no acampamento para levar uns oiatos, para levar uns bentô, os irmãos que estavam lá. E ele escuta um cara gritando. Ele diz: quem está gritando aí? Ei, quem é esse aí que está gritando aí? Alguém diz para ele: ó, um gigante. Cala a boca. 40 dias ele já está gritando aí. 40 dias, está aí. Você consegue imaginar um ambiente como esse? As mulheres talvez não, mas a gente que é homem. Não tem macho aí
Não tem homem, não? Você imaginou um ambiente desse? Um ambiente de opressão? Não tem homem, não? Não tem macho aí, não? Davi, ele não estava naquele ambiente. Ele estava fora daquele ambiente. Ele chegou naquele ambiente. Ninguém vai fazer nada, não? Davi perguntando, ninguém. Não, já é 40 dias. Davi, ele olha para Saul, olha para o rei, ele diz, eu vou lá, rei. Eu vou lá. Deixa comigo, eu sou o cara. Eu vou lá. Os irmãos, você tá louco? Para com isso. Volta para casa, moleque. Volta para casa. Vai cuidar das ovelhas. Vai jogar videogame, vai jogar peão, vai rodar peão. Volta para casa. Ele diz, não, eu vou lá. Eu vou lá pegar esse gigante. Vou pegar esse aí que está afrontando. Aí o rei tenta colocar uma roupa nele. Tenta colocar uma armadura. Aí não tem como. O rei desviado. Não tem como. Não tem roupa que cabe nele. Vou dizer algo para você. Não ponha roupa de gente desviada. Não ponha roupa de gente desviada. Obrigado, pastor. Calor. Não ponha roupa de gente desviada. E quando você for ouvir conselho, ouça de gente que é melhor que você, pelo menos. Quando for dar a sua cabeça para orar, pelo menos para gente que é melhor que você. E melhor que eu digo, não é que tem mais dinheiro, não. Melhor que eu digo, não é que tem uma posição melhor, não. Que tem um emprego melhor, não. Mas o que tem. Desculpa, irmãos. Mas o que tem de Deus na sua vida. Ou melhor, o que Deus tem de você na vida dele. Só que Davi, ele fez as contas. Ele começou a fazer as contas. Ele não é bobo? Não é bobo? Ele diz, e que vai ser do homem que derrubar esse gigante aí? Sou pastor de ovelha, mas não sou bobo. O que vai ser do homem que derrubar aquele gigante lá? Aí disseram para ele, o homem que derrubar esse gigante aí, vai se casar com a filha do rei. Não vai me pagar imposto. Opa, tá melhorando. Vai ser abençoado. Ele disse, esse cara sou eu. Esse é eu. Vai ser eu mesmo que vou lá. Eu vou lá, vou derrubar esse cara. Eu vou derrubar esse gigante. Davi, ele contabilizou o que ele tinha dentro. O que ele tinha dentro. O que ele tinha dentro? O Espírito de Deus. E o que ele poderia receber aqui fora. Não é errado, irmão, saber que Deus, ele pode te abençoar. Não é errado você saber que Deus tem para te dar. Não é errado. Não é errado você escrever um livro. Não é errado você gravar um CD. Não é errado. Não é errado você ser abençoado. Não. Mas o problema é quem vai receber o crédito disso. Quem que vai receber a glória disso, a honra disso. Jesus disse, como nós lemos, Pai, as pessoas que tu me destes, eu devolvo a ti. Eu devolvo a ti. Tudo que Deus ele te dá, você tem que devolver a Ele. Tem que devolver ao Pai. Seja fama, seja glória, seja recurso, seja condição, seja lá o que for. Porque tudo que você não devolve para Deus, isso acaba virando um ídolo na sua vida. Assim como o pastor falou aqui. Tudo que você não devolve para Deus, acaba virando um ídolo na sua vida. Tudo que Deus te dá, tem que voltar para Ele. Tudo que Deus te dá, tem que voltar para Ele. Porque dele e para Ele são todas as coisas. Aleluias! É dele. Glória a Deus. É dele. Nós precisamos de posicionamento ou reposicionamento.
Porque quando Davi foi para cima daquele gigante, ele disse, o gigante disse, tá de brincadeira comigo, mandaram uma criança. E Davi disse, olha aqui, você vem contra mim com armas, com espadas, com escudo, com lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, irmãos. Elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Elas não são carnais. Nós não causamos nenhum problema no inferno por ser crente ou por ser evangélico. Porque sabe quem te chama de evangélico? A revista Veja, a revista Isto É a Rede Globo. É eles que chamam de evangélico. Porque na Bíblia, sabe o que a Bíblia te chama? Ela te chama de filho. Ela chama de filho. Por muitas vezes você vai ler, filho meu, filho meu, filho meu. O problema é que quando eu não reconheço que sou filho, eu estou correndo atrás das heranças. Eu estou correndo atrás da herança. Mas quando eu reconheço que eu sou filho, eu tomo posse. Você tem que tomar posse. Jesus, ele quando está ali no Rio Jordão sendo batizado, o céu se rasga. O céu se rasga. Ele diz o quê? Esse é o quê? Esse é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. E logo em seguida ele é levado pelo Espírito até o deserto. Jesus, ele é levado pelo Espírito ao deserto. E a primeira pergunta que o diabo faz, qual é? Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. A primeira coisa que o diabo colocou em jogo era se ele era mesmo Filho de Deus. E é isso que o diabo passa o dia inteiro fazendo na mente das pessoas. Se tu és, você é Filho de Deus. A Bíblia te chama de filho. Ela te chama de filho. E aí a gente passa o dia inteiro tentando provar que é. E quando nós entendemos isso muda a nossa vida. Que nós não devemos ser mais pedintes espirituais. E ficamos na igreja, Senhor me abençoa. Senhor me abençoa. Porque Ele está dizendo, filho, eu já te abençoei na cruz. Eu já te abençoei na cruz. Eu tenho te abençoado já. Deus me visita. Deus me visita. Cara, eu moro em você. Querido, eu moro em você. Eu habito em você. Eu habito na sua vida. Você quer uma visita? Você quer uma visita? Todos nós sabemos. Todo ser humano sabe. Quando chega a visita na sua casa, pim-pom. É ou não é? Quando chega a visita na sua casa, ela aperta a campainha. E a visita, ela nunca vai ver a bagunça. Ainda que a gente fala, não repara na bagunça. Ela nunca vai ver realmente a bagunça. Nunca vai ver a bagunça. Ela não vai ver o veneno de barata debaixo da pia, escondido. Ela não vai ver. Não vê a roupa empilhada lá no canto. Não vai ver. Não vai ver. Vai ver? Vai ver, Cláudia? Ela não vai ver aquele cantinho da bagunça ou aquele quartinho da bagunça. Ela não vai ver. Não vê. É por isso que Ele não visita. É por isso que Ele não visita. Porque aonde Ele passa, Ele dá uma geral. Ele dá uma
forma geral. Deixa Ele entrar na sua vida hoje. Deixa Ele entrar na sua vida hoje. Deixa Ele cuidar da sua vida muito melhor que você. Deixa alguém saber do que você precisa antes que você abra a sua boca para pedir. Deixa alguém que criou você, deixa Ele te tocar. Dá a chave para Ele nessa noite. Diga: Deus, entra, invade a casa, Senhor. Invade a casa. Jesus, Ele estava tão confiante, irmãos, que mesmo Ele indo para a cruz sozinho, os discípulos se dispersaram todos. Mesmo indo para a cruz sozinho, Ele ainda fez essa oração. Ele fez essa oração. Ele disse: Pai, aqueles que Tu me deste, eu devolvo a Ti. Eu devolvo a Ti. Pai, eles têm guardado a Tua palavra. Eles têm guardado a Tua palavra. Jesus sabia que eles estavam com medo. Jesus sabia. Jesus sabia que Ele ia ficar sozinho naquele momento. Ele sabia de tudo. De tudo. Mas mesmo Ele sabendo de tudo, Ele fez essa oração. Ele fez essa oração. Ele disse: Pai, guarda-os. Guarda-os. Livra-os do mundo. Porque eles vão dar continuidade a isso. Eles vão dar continuidade. Jesus, Ele sabia que aquilo era só um momento. Era só um momento. Era só um momento. Um momento de angústia. Era só um momento. Deixa eu dizer algo para você. Não deixe que um momento da sua vida, seja ela de dor, seja ela de angústia, faça você quebrar a sua aliança com Deus. Não deixe que apenas um momento que você estiver sozinho faça com que você se aparte de Deus, que você se aparte do Pai. Pai, eu os entrego a Ti, eu os devolvo a Ti. Não desvalorize aquilo que você tem recebido do Senhor. Não jogue fora. Não jogue fora. Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu preciso para herdar a vida eterna? Como se aquele jovem tivesse o poder para decidir. Jesus dizendo: guarde os mandamentos. Guarde os mandamentos, não roube, não mate. Guarde os mandamentos. Mas eu já tenho feito tudo isso. Eu já tenho feito tudo isso. Mas Jesus, conhecendo o coração, Jesus, com essa resposta, não queria que aquele jovem ficasse um miserável, ficasse um pobre. Quando Jesus diz: vende tudo e dá aos pobres, Jesus não queria que aquele jovem ficasse um mendigo. Esse não era o propósito de Jesus para aquele jovem, mas era para mostrar para aquele jovem aonde estava o coração dele. Qual era o ídolo dele? Quando Jesus ele entra na casa de Zaqueu, Jesus ele sai pregando para Zaqueu? Não. Jesus ele só se assentou na mesa. Só se sentou na mesa e ficou ali. Quando Jesus estava passando, Jesus diz: Zaqueu, desce que eu vou para sua casa. Desce que eu vou para sua casa, irmão. Quando Jesus disser que ele vai para sua casa, é problema. É problema. Porque uma coisa é a gente ir à igreja, vir à igreja. Outra coisa é Jesus falar: eu vou para sua casa. Eu vou para sua casa. Enquanto você só vier na igreja, você vai viver só de um jeito. Nós vamos viver só de um jeito. Mas quando Ele disser: eu vou para sua casa, eu vou para sua casa, é problema. Problema. Pergunta aí para quem está do seu lado: você quer que Jesus vá para sua casa? Você quer que Ele vá para sua casa? Uma coisa é a gente vir nas reuniões, nos cultos. Outra coisa é Ele ir lá na nossa casa. E a presença de Deus, ela é maravilhosa.
Porque ela mostra você para você mesmo. A presença de Deus faz isso. Mostra você para você mesmo. Um homem que anda na presença de Deus, uma mulher que anda na presença de Deus, não fala mal dos outros, não fala mal do seu próximo, só fala mal dele mesmo. Amém? Só fala mal dele mesmo. Você já viu uma foto que você ficou feio na foto? Um monte, né? Um monte. Tem gente que fez assim. Já viu sim. Lógico. Essa você põe em porta-retrato? Lá na entrada da sua casa? Não. Essa você põe lá a sua foto de perfil das redes sociais? Não. Põe nada. A gente apaga. Mas hoje, graças a Deus, tem uns Photoshop da vida aí para ajudar, para abençoar, né? Mas rindo, quando a gente era mais moço, não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo. Quando a gente tirava foto e ia buscar uns 4, 5 dias depois. Lembra? Lembra, né? Aquele pacote amarelo, Kodak. E você tirava a sua foto, né, com toda a empolgação, e fazia pose, penteava o cabelo, passava um perfume. Lembra? Lembra, né? Ia buscar o pacote, o tal pacote. Uma atenção para abrir aquele pacote amarelo. Né? E quando você abria, você pegava aquelas fotos, você fala, eu acho que ele se enganou, acho que é pacote errado. Acho que se confundiu. E você ficava bravo. Esse aqui não sou eu, não. Esse cara nunca acerta tirar foto minha. Nunca acerta. O meu marido nunca tira uma foto decente, boa. Olha o meu queixo. Olha o meu queixo. É que você nunca reparou. Seu queixo é enorme. É enorme. É porque você só fica olhando pro queixo dos outros. Olha o tamanho da minha orelha. Olha o tamanho dessa orelha. É orelhudo mesmo. É que você está olhando só para a orelha dos outros. Usa a Bíblia só para pegar nas orelhas dos outros. A presença de Deus faz isso, gente. A presença de Deus faz isso. Ela mostra você para você mesmo. Mostra você para você mesmo. Você está lá chorando. E Deus na sua frente diz: filho, sorria. Eu estou mudando você. Sorria, eu estou preparando você para a eternidade. E você tentando impressionar a Deus, chorando. E quando não é assim, tentando impressionar soberano Deus, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. Aí Deus diz: baixa tua bola, eu te conheço, rapaz. Foi eu que te criei. É por isso que o Espírito Santo veio habitar em nós. Por isso que o Espírito Santo veio fazer morada em nós. É por isso que o Espírito Santo veio habitar dentro de cada um de nós. No Antigo Testamento, quando você falava a respeito do adultério, o que acontecia? Tinha que ser pego no quê? No ato. No ato. Hoje não. Olhar para uma mulher que não é sua. E você dá aquela olhada, e no mesmo instante o Espírito Santo já dá umas burdoadas em você. Acorda, filho. Acorda. Desculpa, irmãos. Aqui todo mundo é santo. Desculpa. Aqui todo mundo é santo. Não. Hoje não tem saída. Hoje Ele habita em nós.
Hoje Ele habita em você. Ele não visita mais. E sabe o que acontece quando Ele habita, Satã? Sabe o que acontece? Ele está dentro dos seus olhos. Ele está dentro dos seus olhos. Ele está ouvindo. Ele está dentro dos seus ouvidos. Então por isso não fala muito alto. Não fala muito alto. Porque Ele está ouvindo. Ele está perto. Não pense muito alto também. Senão Ele ouve. Não, mas eu não falei. Mas pensou. Mas pensou. É a mesma coisa. Aí o irmão vem. Oh, querido, a paz. A paz. Mentiroso. 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 Falso. Judas. Por isso que o Espírito Santo veio habitar em nós. Veio fazer morada em nós. Para a gente encerrar. Verso de número 5, Jesus dizendo: Pai, devolve-me a glória que eu tive. Devolve-me a glória que eu tive junto a Ti, antes do mundo existir. Jesus está dizendo: nada nesse mundo me satisfaz. Devolve-me a glória, Pai, porque nada nesse mundo me satisfaz mais. Ele te tirou dele. Você foi tirado dele. Você foi tirado da criação dele. A sua fonte é o Pai. A sua fonte é Deus. E a sua origem, ela é perfeita. A sua origem, ela é santa. É santa. Jesus orando: Pai, eu te peço que o Senhor os livre do mal. Não os tire desse mundo, mas os guarde. Mas os guarde. Guarde-os, Pai. Quero orar com você nesse momento.